Muito bem, galera, finalizando aqui a cobertura da vitória do Fluminense para cima do Fortaleza aqui no estádio Raulinho de Oliveira, já quase todo aqui no escuro, como vocês podem observar, uma vitória muito importante. Foi um jogo sofrível, né? A verdade é essa. O jogo foi muito ruim tecnicamente de se ver por vários motivos. O Fluminense não estava bem, né? Um time que hoje não parecia tão focado, parecia um pouco mais relaxado, além do normal, cometeu muitos erros, creio que por falta de atenção, e outros foram cometidos também por consequência de um gramado muito ruim. É uma vergonha esse gramado do Raulinho de Oliveira, essa que é a verdade, é lamentável. O Fluminense sai do Maracanã, porque o Maracanã está com o gramado ruim e precisa se recuperar, e aí vem jogar num gramado ainda pior. Então, sinceramente, a escolha para jogar aqui no Raulino com um gramado nesse estado, eu não sei se alguém chegou a verificar isso antes, mas é incompreensível, com a possibilidade de jogar no Newton Santos, por exemplo, ou sei lá, levar o jogo para outro palco. O Fluminense tem 13 dias daqui em diante, né? Acho que para um time técnico, para um time que depende muito da troca de passes, da aproximação, né, de um jogo bem jogado para construir as suas oportunidades de gol, isso aqui, o gramado do Raulinho de Oliveira está impraticável, né? O Fernando Diniz falou sobre isso na coletiva, os jogadores reclamaram demais. Daqui a pouco vou trazer aqui a fala do Alexander, o único jogador que falou com a imprensa aqui nessa saída de jogo. Eu vou trazer já a palavra do Alexander, já para começar com ele de uma vez. Só vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal do Lessa, muito importante, conto muito com vocês. O que a gente falou na live aqui pós-jogo, né, com o Gabriel e com o Renan, é uma vitória que tem que ser muito valorizada, 3 pontos importantíssimos. Quando você não joga bem, o ideal é que você vença, pelo menos vença, né? Nem sempre vai dar para jogar bem, é compreensível, o time vem de um momento, né, de pressão, de conquistar a vaga na Libertadores, conseguiu. Então essa queda no jogo seguinte, até de concentração, é até de certa forma esperada e compreensível. Mas ainda assim, mesmo com circunstâncias adversas, o Fluminense conseguiu esse resultado. E claro, sem falar da porcaria da arbitragem. Foi no jogo de hoje também, foi muito prejudicial. O jogo não corre, o jogo não anda. O futebol brasileiro às vezes é tenebroso de se ver, justamente porque os árbitros são coniventes com um jogo que é o tempo todo paralisado por cera, paralisado por reclamação, paralisado por faltas. Os árbitros são coniventes, o Diniz falou sobre isso, detonou a arbitragem, mas antes do Diniz vou trazer aqui primeiro o Alexander falando sobre o jogo de hoje. Então, foi como o senhor falou, a partir do momento que a gente tem uma lesão, acho que com o atleta é muito difícil, é um momento onde você pensa, você para pensar nas coisas que você já construiu, e aí vem o medo também. Mas eu acho que eu consegui me preparar muito bem, estava na mão de excelentes profissionais e tenho uma família que me apoia bastante para eu poder botar a cabeça no lugar e saber que tinha que dar a volta por cima. E Deus faz assim, eu fico feliz demais por ter tido essa vitória e essa convocação. Alexander, de fora a gente teve a impressão que o gramado estava muito ruim, assim, a bola quicando demais, né? O Keno reclamou umas 2, 3 vezes que não estava conseguindo dominar. O quanto você acha que isso prejudicou, se você também sentiu isso, e o quanto isso prejudicou tecnicamente o jogo, porque o jogo não estava bom, né? Até aquele finalzinho do segundo tempo, o Fluminense foi para cima, venceu, mas não estava um jogo assim agradável de se ver. Sim, nós somos uma equipe que gosta de ficar com a bola, e o campo realmente hoje atrapalhou bastante, porque a gente gosta de jogar junto, de muito posse de bola, mas a gente conseguiu até que se adaptar também até o final do jogo ali, e conseguimos fazer um bom resultado na partida. Com a presença do John Kennedy em campo, o Diniz mantendo ali o esquema com 4 atacantes, só com você e André mais ali no meio de campo, segurando um pouco mais. Você como um jogador, um volante, jogador que tem que se preocupar muito com a marcação, o encaixe do time para você está ok no sentido de não ficar muito exposto, com 4 atacantes vocês têm que se desdobrar um pouco mais para cobrir os espaços, ou o time está conseguindo fechar bem mesmo sendo uma equipe na escalação muito ofensiva? Não, acho que nossa maior qualidade é nosso retorno para a marcação. Muitos não veem, mas a gente corre bastante, o German, o John, então acho que a equipe se ajuda muito. Acho que isso não é um problema para a gente. Se prepara bastante, a gente conversa bastante com a gente tem um elenco muito bom, um elenco onde está entrosado, a gente se conhece bastante, então acho que a gente conseguindo manter assim as duas competições muito bem, acho que é fundamental ter uma equipe entrosada e muito bem preparada para isso. A importância dele para a equipe do Fluminense.
Fluminense, vai agora para a seleção. O que significa o Diniz para vocês, jogadores? Cara, o Diniz, ele é como se fosse um pai, porque ele cobra bastante, ele fala mesmo, ele até para mim ele já falou que cobra de mim, vê as coisas para mim como se fosse um filho. Então acho que ele sempre quer o bem da gente, ele sabe que a gente pode sempre dar mais um pouco, pode sempre jogar melhor. Então ele explora muito isso da gente e está sempre nos apoiando, isso é muito bom. O Diniz é um excelente profissional, agora espero que ele brilhe lá na seleção, tenho certeza disso, e só tenho que agradecer a ele. Bom, em relação ao Diniz, ele falou muito da arbitragem, né? Detonou a arbitragem, que teve pelo menos, eu acho que foram pelo menos 2 lances duvidosos. Um do Tite, que a bola toca no braço dele, o VAR chegou a analisar e não deu a penalidade, e depois teve um lance do John Arias no segundo tempo que ele foi derrubado, e creio que o Diniz reclamou mais desse lance. Vamos ver o que o Diniz falou sobre primeiro a arbitragem e depois da situação péssima do gramado do Raulino. Uma vitória muito importante, um adversário muito duro, um campo que quase impossível praticar futebol, que prejudicou muito mais o Fluminense que o Fortaleza. Você trocar passe sem marcação já é difícil. Um time que marca bem como o Fortaleza torna as coisas mais difíceis. Mais uma vez, eu vou fazer uma crítica veemente em relação à arbitragem, porque o Fortaleza não queria que o jogo andasse e o juiz menos ainda. Então, se computar o que teve bola em jogo, acaba prejudicando as equipes e, de uma maneira um pouco mais profunda, lesando o torcedor que vem no estádio e aquele que assiste pela televisão, porque não tem jogo. Não tem teve nenhuma atitude do árbitro em acelerar a partida, mas pelo contrário, tudo era motivo para parar, tudo era motivo para conversar e para dar cartões, na minha opinião, de maneira equivocada. E sem falar, mais uma vez, do pênalti, que lá em Porto Alegre teve um pênalti claro. Não estou falando pênalti assim de interpretativo, não. Um pênalti que todo mundo achou pênalti lá em Porto Alegre, que o VAR não chamou para dar, que nos colocaria hoje provavelmente na 3ª posição. Então, e hoje a gente ganhou o jogo, mas teve um pênalti ainda mais claro que o juiz não deu, que poderia comprometer e interferir nos resultados dos jogos, consequentemente na posição dos times na tabela. Então, o que mais me incomoda são assim, a conivência com a falta de bola em movimento. E eu também tomei cartão amarelo hoje por conta de reclamar mais uma vez pela falta de critério em não deixar a bola andar para que a gente pudesse ter um jogo mais vistoso, que agrade mais todas as pessoas que gostam de futebol. É uma crítica veemente que eu faço. É um desrespeito com o futebol, é um desrespeito com quem paga ingresso, quem assiste pela televisão. Tinha que ser uma coisa, uma regra básica que a gente tem que ter no país para que os gramados tenham assim, as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, que aí você iguala para todo mundo. Porque você jogar cada hora num lugar, em campos diferentes, eu acho que prejudica. Tem que ter na minha opinião, tem que ter uma padronização, tanto nas medidas dos campos quanto na qualidade do gramado. E aí, para fechar, uma resposta do Diniz da pergunta que eu fiz sobre essa formação com 4 atacantes, com a entrada do John Kennedy, que surpreendeu todos nós, obviamente, porque nós não estamos no dia a dia, não estamos acompanhando os treinamentos, então não era uma mudança que a gente esperava para um jogo decisivo de Libertadores. E a minha pergunta foi no sentido de, essa formação tende a ser mais utilizada, a ser uma espécie de time ideal, porque a gente sabe que o Diniz gosta de dar sequência ao time titular. Ele não gosta de mudar muitas equipes, ele mesmo já admitiu isso. Então, quando falo time ideal, é justamente nesse sentido, de ser hoje considerado o time titular. Pode falar que não tem time titular, que o Fluminense tem um grupo, aquela coisa toda, enfim, aquela coisa mais protocolar, mas é claro que tem. O Fluminense tinha o time ideal, né, com o André, antes era com o Alexander, depois entrou o Lima ficou muito tempo de titular, jogando mal, com o Keno, com o Arias, com o Germancano e Ganso. Essa era a formação que vinha sendo titular do Fluminense. E aí ele faz uma mudança e o que a gente quer saber esse passa a ser o time a princípio titular do Fluminense ou vai ser utilizado em ocasião, de acordo com a ocasião, de acordo com o adversário? Diniz, o grande diferencial que você apresentou nessas quartas de final contra o Olímpia foi essa entrada do John Kennedy, né? Mais um jogador ofensivo, um centroavante, jogando por dentro junto com o Cano. E hoje você manteve essa formação. É uma tentativa de talvez de encontrar, entre aspas, um time ideal, ou ainda é uma continuidade para também dar mais segurança
a essa formação, caso seja necessário. Resumindo, você pretende utilizar essa formação com o John Kennedy ou tende a ser algo mais a depender do adversário, da situação de jogo? O Kennedy jogou porque eu acho que não existe esse negócio de formação ideal. O ideal é uma coisa, já falei 1000 vezes, uma coisa infantilizada, não existe time ideal, coisa ideal. A vida é dinâmica, existe muita imprevisibilidade no futebol e no viver. Quem gosta de coisa assim, 1 mais 1 igual a 2, as crianças gostam de coisa assim. Então, do John Kennedy, se de repente ele não consegue jogar bem lá, ou a gente não ganha o jogo, e eu colocar responsabilidade porque eles estavam jogando com o John Kennedy. Agora parece que foi uma super escalação e fizemos uma coisa de outro mundo. Não tem nada disso. Esse é o melhor time que eu achei para defender e para atacar. A gente tomou um gol lá, fez 3, hoje a gente não tomou gol. Então, os conceitos, eles não são coisas... Todo mundo quer resposta simples para depois fazer críticas simples também. E não é simples. O futebol ele é muito complexo. O John Kennedy jogou nessa formação porque é o melhor time que eu achei para jogar esse jogo. Se na frente eu achar que tem uma outra formação, não necessariamente ser o John Kennedy, pode ser qualquer outro jogador. E eu faço isso aqui desde quando eu cheguei no Fluminense. Ele jogou de várias maneiras, de maneiras diferentes. Embora a gente ache, quando vai sair jogando e tem algum erro, o problema é a saída. Né? Mas isso aí, contra o São Paulo, era porque só tem um jeito de jogar. E depois a gente jogou de várias vezes, sempre que eu estou aqui. Sempre usou bola longa, sempre jogou. Quando a gente erra alguma coisa, a gente quer achar uma solução fácil. As soluções fáceis, elas não existem. John Kennedy, quando ele jogar, ou essa formação, uma outra formação, vai ser a formação que eu botar considerando o nosso próprio time em primeiro lugar e depois o adversário, mas sempre com a intenção do time mais forte possível para vencer os jogos. Bom, em relação à resposta do Diniz, é uma coisa que já é uma coisa que tem sido recorrente, né? Principalmente quando eu quando eu consigo fazer algumas perguntas nas coletivas, porque nem sempre eu consigo. Normalmente eu estou na zona mista, porque lá não tem transmissão da Flu TV, então às vezes eu não consigo marcar presença na coletiva, mas sempre que eu tenho perguntado nessas últimas oportunidades, as respostas do Diniz sempre vêm num tom defensivo, sempre vêm num tom de rebater, como se fosse uma crítica, fazendo uma suposição de que se eu tivesse perdido o jogo, estava todo mundo dando porrada. Bom, eu não posso falar por todo mundo, eu posso falar por mim. E eu vou tentar sempre ser coerente. Nem sempre eu vou acertar. Às vezes vou errar, às vezes vou acertar. Faz parte do jogo. Mas eu vou sustentar aquilo que eu falo. O Diniz, até nos momentos mais difíceis dele de pressão no Fluminense, desde 2019, eu sempre, inclusive, apanhei e sofri críticas por acreditar que ele é a melhor opção para o Fluminense. E eu continuo acreditando nisso e sempre acreditei, mesmo nos momentos de instabilidade e mesmo nos momentos de críticas. E, às vezes, elas vão acontecer. Ninguém é perfeito, né? A gente vai criticar o jogador em determinado momento e depois vai elogiar. O Lima vem sendo muito criticado, entrou e foi bem contra o Olímpia. Isso faz parte do futebol. Então não sei se é uma coisa que vem do passado, porque realmente lá atrás o Diniz apanhava muito da imprensa paulista, isso é um fato. E aí carrega até hoje e escolhe algumas pessoas para distribuir isso. Não sei exatamente o motivo, porque foi uma pergunta simples. A ideia é elucidar para o torcedor, esclarecer para o torcedor. Essa é a ideia de time que ele tem para o momento, ou vai ser de acordo com os adversários? É uma formação, um jeito de jogar que ele encontrou para a partida contra o Olímpia, que pode ser utilizada contra todos os outros, ou isso vai depender da análise de partida em partida? Enfim, é para tentar entender um pouco do que se passa na cabeça dele e do que se passou também para que ele optasse por essa formação. É simples e nada além disso. E o pessoal fala, pô, Lessa, mas você tá puto. Cara, não é puto, na real não é puto. Na verdade eu fico chateado, porque tem sido assim, tem sido uma coisa recorrente. E depois eu vou tentar entender, porque aqui não é o local ideal para se fazer isso. Eu gosto muito de conversar olho no olho, cara a cara, para mim é a melhor forma de se resolver qualquer coisa. Mas na verdade eu fico chateado porque o Diniz é uma das pessoas que eu mais admiro no futebol, desde que eu passei a trabalhar com isso. É um dos caras que, para mim, é acima da média, é diferente, e eu sempre falei isso. Eu não tenho a pretensão de saber mais que nenhum treinador, principalmente o Diniz, é um cara que para mim, como eu disse, tá numa outra prateleira. Eu, como qualquer outro, que nós trabalhamos com isso, a gente faz análises, opiniões, e trabalhamos dentro da nossa alimentação para entender. Então, na verdade, quando a gente está entrevistando o jogador, eu pelo menos sou assim, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero tentar absorver alguma coisa ali. E com o Diniz sempre foi assim, foi um dos caras que mais...
eu acho que certamente foi o cara que eu mais absorvi conhecimento e aprendi com o passar do tempo a entender melhor o que é o futebol, que a gente tem que ter sensatez para fazer as análises, equilíbrio, né, que o resultado ele não pode nortear toda a opinião, que o resultado ele não pode determinar todas as consequências, que o futebol ele vai muito além do resultado. Inclusive com amigos e grupos de WhatsApp, já cansei de apanhar por defender o Diniz. Então, na verdade, enfim, eu só acho que, para mim, é a sensação que eu tenho, uma postura defensiva, uma postura um tanto quanto, eu acho que além da conta, é só observar a diferença, né, entre as respostas. Para uma pergunta que, na verdade, é simples, que não quer nada além de tentar esclarecer para o torcedor um pouco, de traduzir para o torcedor um pouco a mente, como funciona a mente do treinador. Somente isso. Enfim, mas faz parte do jogo, seguimos aqui, finalizando o trabalho no Raulinho de Oliveira, né, nesta segunda-feira, voltando normalmente com muito mais informações aqui no canal do Lessa. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário também, que é muito importante. Tamo junto, valeu!